Então vamos lá, vamos falar sobre o batismo de bebê, ou como é conhecido, o batismo infantil. Quando nós olhamos para as religiões, estudando as religiões, é perceptível que toda religião ela tem os seus ritos, né? Suas práticas ritualísticas, né? E dentro do cristianismo não é diferente. O cristianismo também tem os seus ritos, né? E dentre esses ritos eu quero aqui fazer menção de dois, que é o batismo em águas, e a Santa Ceia, né? Ou como é conhecida, a Eucaristia, que é universal. Esses dois ritos, eles são universais a todas as vertentes, então, do cristianismo. Quando nos voltamos, então, para o rito específico que nós vamos trabalhar aqui, que é o batismo em águas, e o tema do nosso vídeo, que é o batismo de bebê, nós começaremos com duas perguntas. Eu quero aqui trazer duas questões para que nós possamos debatê-las, desenvolvê-las, né, e fazer uma breve reflexão ao final. A primeira é a questão do seguinte: o batismo de bebê, quando nós olhamos para esse rito que é praticado por algumas igrejas, já trarei quais igrejas fazem essa prática, né? Praticam o batismo infantil ou o batismo de bebês. E a questão é se biblicamente, a partir da Bíblia, a partir da interpretação bíblica do que a Bíblia diz, se é justificável essa prática dentro então da tradição cristã. E uma outra pergunta é quais são os argumentos então teológicos que são a favor da prática do batismo infantil, batismo de crianças, né? E então o ponto contrário, né? O debate aqui, né, é uma das questões mais debatidas, né, dentro do cristianismo. Então, esse tema ele é um ponto de debate. De forma bem simples, vamos entender de forma bem simples, né? Primeiro entendendo algumas igrejas que praticam então o batismo infantil ou o batismo de bebês. A Igreja Católica, né? Começar por ela, a Igreja Católica, o batismo é por aspersão. As igrejas ortodoxas, igrejas luteranas, os presbiterianos também, a igreja presbiteriana batiza bebês, né, por aspersão, os anglicanos e os episcopais. Então essas igrejas elas praticam então o batismo de bebê. Como vem então o batismo de bebê? Então qual é a ótica então para fundamentar ou para defender então a prática do batismo de bebê? Primeiro, a compreensão que se tem de uma forma bem simples é que é um sinal da graça de Deus, né? E que, como sinal da graça de Deus, né, fazendo uma conexão, como esse sinal da graça de Deus, então não depende da decisão da criança. Então o batismo não a partir da fé que essa criança vem a ter, não, é um sinal da graça de Deus e que não depende, então, da decisão que a criança toma, também porque o bebê não tem condições de tomar decisão, mas é da fé da família e da comunidade que é praticado, então, o batismo de bebê. E aí vem a questão, então. A questão aqui, nós já entramos na questão que fundamenta. E a pergunta é a seguinte: qual é, então, a base teológica? Então, como que se defende isso teologicamente? Acreditam no seguinte: as igrejas que praticam o batismo de bebê acreditam no seguinte, que quando eles olham para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento tinha um rito que era a circuncisão. A circuncisão, onde o menino ele era circuncidado ao 8º dia de nascido. Então, eles olham para a circuncisão e essa circuncisão eles transferem a compreensão para o batismo, né? Onde, por exemplo, na circuncisão, a criança ela não tinha a opção de não ser circuncidado, né? E também não era através da fé do bebê, né? Que era feito a circuncisão, porque não tinha
Então não tinha fé, né, para isso, né? Então o batismo, ele quando faz essa Antigo Testamento, circuncisão, no Novo Testamento, o batismo então, na compreensão teológica daqueles que batizam criança, né, que fazem o batismo infantil, o batismo ele representa então a entrada na aliança com Deus, a entrada da criança na aliança com Deus através de quem? Através dos seus pais, da fé dos seus pais, assim como era no Antigo Testamento, né, para com a circuncisão, não era pela a criança ela ter fé, ela a prática era através da fé então dos seus pais. E aí vem a questão, mas se essas igrejas fazem a prática do batismo infantil, batismo de bebês, por exemplo, trazendo o nosso tema para o debate, então por que as outras igrejas não fazem essa prática? Porque igrejas, por exemplo, Igreja Batista, vamos pegar as igrejas, a Assembleia de Deus, né? E várias outras igrejas, Deus é Amor, né? Brasil para Cristo. Porque essas outras igrejas, então, elas não praticam, então, o batismo infantil, ou o batismo de bebês. E a questão é bem simples, é porque o batismo, na compreensão dessas igrejas, o batismo deve acontecer apenas quando a pessoa tem consciência da fé. Ela sabe por que ela está se batizando e o significado do batismo na vida dela. Então, ela precisa ter consciência, né? Ou seja, quando a criança, quando a pessoa que vai se batizar puder decidir seguir a Cristo por si mesma, então ela pode ser batizada. O debate seria com quantos anos seria isso? 10 anos, 7 anos? E aí cada igreja tem a sua visão de qual é o tempo, mas a ideia central é quando ela tiver então consciência do que ela vai praticar, desse rito, né? O rito do batismo, né? E aí vem a questão, qual que é então a tradição que está certa? Quem é que está certo então? São aqueles que batizam bebês, praticam o batismo infantil, ou aqueles que só batizam quando a pessoa tiver consciência suficiente para que possam ser então batizada. A observação a ser feita é que cada uma dessas tradições interpretam a Bíblia com a sua cosmovisão. Cada um, os que praticam e os que não praticam, tem a sua interpretação, né? A sua hermenêutica, que parte para a sua cosmovisão dos textos bíblicos, e com isso, né, ou praticam o rito do batismo de bebê ou não, né? Vale ressaltar aqui que o mais importante dentro desse rito não é apenas o momento do batismo, não é só o batismo, né, que é o mais importante, mas a caminhada na fé que vem depois, né? Para quem pratica o batismo infantil, conduzir essa criança a ter uma intimidade e caminhar com Deus. Para aqueles que não, aqueles que já fazem de forma consciente, após o batismo devem ter uma vida coerente, uma vida que agrade a Deus e que faça referência àquilo, a fé pela qual ela abraçou, nesse caso, o cristianismo. E aí, agora é sua vez. Chegamos ao final do vídeo, agora é sua vez, né? E nesse caso aqui eu levo para você. E você, o que você pensa sobre isso? Se você tem uma religião ou não, né? Ou se você se congrega em uma igreja que faz o batismo infantil, deixa aí o teu comentário com referência ao assunto, ou se você não pratica, então, na sua igreja, o batismo infantil. A questão é, o batismo deve ser, então, na infância ou na fase adulta? Deixa aí o seu comentário e o que você sabe com referência, então, ao que é o batismo, né? Eu não aprofundei no significado, porque o tema era a questão do batismo de bebê e o debate que gira em torno disso. Então, eu deixo aí para que você deixe o seu comentário e vamos, então, bater um papo no chat sobre a temática. É isso, até o próximo vídeo.